Este programa é apresentado por Mercado Livre. O presente ideal para o seu pai está no mercadolivre.com, onde você compra e vende de tudo. Maravilhas Modernas é apresentado por novo Volkswagen Gol, lindo como nunca, Gol como sempre. Eles são os ícones da estrada e a espinha dorsal das indústrias do transporte e da construção. De verdadeiras centrais de força a condomínios sobre rodas, são feitos e testados para durar. Hoje, em Maravilhas Modernas, caminhões. Maravilhas Modernas. Quando a situação fica difícil, contamos com um arsenal mundial de cavalos sobre rodas para enfrentar o desafio. Por mais sujo e difícil que seja o desafio, os caminhões vêm nos ajudar. Eles transportam nossas cargas mais perigosas, levam equipes militares e de emergência e contribuem nos maiores feitos da engenharia civil. Mas, acima de tudo, contamos com eles nas entregas. A rede de veículos que transporta bens e matérias-primas entre produtores e consumidores é a veia econômica de uma nação. Mais de 80% de toda a carga nos Estados Unidos é transportada por caminhões. As the economy grows, one of the things that takes off in parallel is truck driving. Because this is the way that most goods are transported across the United States. In fact, pretty much anything you can think of has been brought to you at some point by a truck. O caso de amor dos Estados Unidos com os caminhões tem mais de um século e continua forte. Esses veículos não simbolizam apenas o romance da estrada, mas também representam um símbolo de poder e durabilidade. Uma expressão representa esse espírito, feito como um caminhão Mack. Os caminhões Mack, hoje fabricados pela Volvo North America, evocam uma imagem de grande força e confiabilidade inabalável. A Volvo conta com 2 centros de testes, onde pesquisadores e engenheiros trabalham para garantir a reputação do Mack. A truck customer expects a tremendous amount, and they should. In 1 year's time, a heavy-duty truck can run twice as many miles as your average car or pickup trucks will in an overall lifetime. No centro de testes, cada componente é testado à exaustão para garantir que não falhe em funcionamento. With the accelerometers, we gather direct information for calculating force on the components and the systems within the truck. And we have strain gauges so that we can measure direct strain off the components and to be able to do stress analysis on these pieces. The cabling, as you see down the vehicle, will run into a data recording equipment so that we can take the real-time data later and extrapolate it and to be able to convert that electrical signal into direct measurements. Algumas máquinas parecem mais instrumentos de tortura do que equipamentos de engenharia. The cab bump test rig is used to evaluate the durability of a cab under severe impact type of loads. This is particularly important for vocational type of trucks. As they operate off roads, you go through potholes, you go over rocks, bumps, various types of uneven terrain. Depois de realizados os testes, os caminhões passam por uma pista de 800 metros, onde somente os mais fortes sobrevivem. O objetivo é saber por quanto tempo eles são capazes de resistir às piores condições possíveis de rodagem. On the endurance test, each truck that we have is tested for 12 weeks, roughly, which simulates 1 million kilometers of actual road miles. We run the test 24/7 until the test is completed. Now we're going to do a high-speed lap at 24 miles an hour, run over the corrugations, and that's basically check the front suspension. I can tell when something's not right, hear something, bad noise like a brake in the suspension or something, and I stop and check my vehicle to see what it was.
As lições aprendidas no centro de testes garantem que os atuais caminhões estejam à altura da reputação de seus antecessores, que começaram a ser fabricados em 1905. A empresa conta com décadas de experiência para fazer caminhões para todos os usos. Truck manufacturing is similar to automotive in that we have assembly lines, and that's where it ends. Henry Ford would roll over in his grave if he saw what was coming down our lines. Os primeiros fabricantes também ficariam surpresos ao ver robôs trabalhando lado a lado com os operários produzindo dezenas de caminhões todos os dias. A fábrica da Mack em Allentown, na Pensilvânia, ocupa 100 mil metros quadrados, o suficiente para abrigar 4 porta-aviões. Nela, há 3 linhas de produção de cabines, 2 de chassis e uma oficina de pintura. What we're looking at now is a frame. This is the bare bones truck right before anything really major happens to it. What the frame is made up of, major components of the frame rails, cross members, and then you have your front and rear axle assemblies. Once these hit the line, we can do anything with these, and the truck can be 100 different variations on any set of rails like this. A partir desses quadros, podem ser feitos caminhões de lixo, de transporte ou betoneiras. A única coisa que todos têm em comum é o motor a diesel. Alguns deles produzem 600 cavalos de potência, o dobro de uma picape média. Cada motor pesa 1.400 quilos e sua montagem envolve um procedimento difícil até mesmo para os operários mais experientes. Em outra parte da fábrica é feita a montagem da cabine do caminhão. Após o trabalho inicial dos soldadores, robôs finalizam a tarefa, executando os procedimentos repetitivos do processo de soldagem. Em seguida, a cabine é colocada sobre o quadro e devidamente parafusada. A aparência familiar do caminhão começa a surgir. Right now we're at the end of our H-line in Macungie. On this line daily, we have about 27 trucks come offline. They come off about every 15 minutes. Across our second chassis assembly line, we run that at about 39 a day, and they'll come off every 9 minutes. So our overall rate between the two lines is 66 trucks a day. O produto final pode custar entre 60 e 130 mil dólares sem a carroceria. Uma vez finalizado, o caminhão está pronto para atender a qualquer necessidade do cliente. Mas a força e a confiabilidade dos caminhões modernos têm uma longa história de evolução. As of nuts and bolts. As far as the first truck in the world, there's some question about when that actually occurred. I think a lot has to do with what is the definition of a truck. There are records that indicate a French artillery captain by the name of Cuneau developed a steam-powered tractor used to hold heavy military cannons in 1769. Outros veículos a vapor foram criados e utilizados para puxar carroças e carruagens. No entanto, eles eram ineficientes e logo se tornaram novidades utilizadas pelos ricos. Em meados do século XIX, o cavalo ainda era a forma de transporte mais eficiente. No entanto, isso mudou com a invenção do motor de combustão interna em 1876. Nos anos seguintes, inventores e artesãos do mundo todo passaram a adotar esses novos motores. Em 1892, Charles Duryea fabricou o primeiro veículo a gasolina dos Estados Unidos. 6 anos depois, a Winton Motor Carriage Company de Cleveland anunciou o primeiro veículo de entrega comercial movido a gasolina. Na virada do século, as carrocerias de caminhões eram pouco mais do que carroças modificadas. Muitas tinham tração à corrente e algumas eram manobradas com um instrumento rudimentar chamado tira. Além de tudo isso, as rodas consistiam de simples aros de metal revestidos com uma tira dura de borracha. The driver was asked to sit on a board, out in the weather, out in the rain, and deal with the elements.
driving an early truck was not a very comfortable experience. I think it's important to recognize that when trucks were first developed, that their focus was to haul freight, not necessarily provide driver comfort. And that's exactly what these vehicles did. Para transportar carga, era preciso potência, algo que os primeiros motores a gasolina tinham dificuldade de oferecer. Os trens, por outro lado, tinham potência de sobra para continuar seu reinado no transporte de longa distância. No entanto, os concorrentes diretos dos caminhões a gasolina eram os caminhões movidos a vapor ou a eletricidade. When the truck was initially being developed, the very first trucks, it was not a foregone conclusion that they would be gasoline and then later diesel powered. So there were electric trucks and steam trucks. And one of the problems with the early steam vehicles is that they were, built like a locomotive. They had boilers and they required multiple operators sometimes. You had to have a fuel source and you had